fala da capa zoando o Corinthians na contratação do Ronaldo. Era a sua gestão? Muitos corintianos lembram dessa capa, ficam chateados. Que ótimo. Bom. Podem mandar críticas aí, se for com respeito, a gente vai ler. Claro. Porque a gente, na verdade, não é a revista, é o Jornal Placar que a gente tinha, o Jornal Diário, né? Editor era o André Rizek, né? Mas eu era o chefe do Rizek. Sim. E então a gente discutia as capas, coisa e tal. E o Rizek tinha uma fonte excelente dentro do Corinthians. Basicamente, um dos caras que fazia as contratações todas, que era uma fonte boa dele. E aí, quando ficou, não sei o que, Ronaldo, coisa e tal, os caras, não, isso não tem a menor possibilidade, coisa e tal. Depois a gente veio descobrir que essa fonte realmente não sabia. Porque foi, depois eu até, conversando com o André Sanches, ele me conta os bastidores. Os bastidores valem um livro, né? Do convencimento do Ronaldo. Era uma história que não era para dar certo e vai dar certo naquelas maluquices brasileiras, né? Então, assim, o ataque de riso, né? Ataque de riso. Que foi essa chamada. É uma grande barriga, né? Um erro, coisa e tal, etc. Mas, assim, acontece, olhando naquele momento com as informações que a gente tinha, eu acho que a gente repetiria essa capa, porque a gente tinha a confiança naquela fonte. Deu errado. Claro, acontece, gente. Isso aí é normal. Falando, então, já de coisas que a gente não repetiria, né? Não. Momentos, eu tinha te avisado, né, que a gente ia tocar assuntos desse tipo. Isso aqui é uma capa de 99, Brasil-Argentina. Quem é melhor? Brasil ou Argentina? Calma, não enlouquecemos. É que Rivaldo e Batistuta eram feios demais para uma capa sobre o duelo do ano. Isso é uma coisa que, hoje em dia, acho que não faz sentido, a gente jamais pensaria em fazer, mas era uma época diferente, né? Me fala um pouquinho sobre isso, Serginho, e se tem outras coisas que vocês faziam que eventualmente hoje ficaram anacrônicas e que vocês não fariam, não repetiriam, assim. Você sabe que especificamente essa capa, essa é uma capa que a gente foi contra ela, né? Especificamente essa. Essa é uma capa do diretor de núcleo, Paulo Nogueira, que tinha uma pegada de sempre fazer uma coisa provocativa. E a gente queria uma foto de futebol aí. A gente não queria essas duas modelos de jeito nenhum. Mas, enfim, o cara era o chefe, a gente foi convencido. Mas eu não vou tirar o corpo fora, não, porque dentro a gente tinha um monte de coisas machistas, horrorosas ali, etc. Era um pouco o espírito da época, né? Então, a gente olhar com a régua de hoje para um negócio lá do passado tem um pouco de injustiça. Mas isso não vai tirar o constrangimento que eu tenho ao ver uma capa dessas aí e saber que foi na minha gestão, né? A gente fez isso. Tem uma outra também que me incomoda muito, que na Copa de 2002, o roubado é mais gostoso. O jogo contra a Turquia, né? Aquilo, a gente tinha que fechar muito rápido. Alguém falou, roubado é mais gostoso. Tá bom, vai, não sei o quê. E não acho legal. Não acho legal em fase nenhuma, né? Então, é outra que eu me arrependo. Tem várias coisas que a gente se arrepende. Claro, né? não, e você usou bem algumas palavras. Às vezes na correria ali e tal, às vezes a gente não raciocina direito, né? E é coisa do espírito do tempo mesmo, é isso. A gente, quem viveu na década de 90 aí e tal, lembra dos programas de televisão, como eram, enfim, era outra realidade, né? E outra, assim, não dá para entrar naquela, né? Desculpe quem se sentiu ofendido. Não. A gente ofendeu, né? Ofendeu, tá ruim, é falha nossa, meia culpa, né? Chibatada e pronto, e segue a vida, mas tem que ter. Claro, tem que ter essa parada para você ver o que você fez de errado. Sim, é isso, em constante evolução, sem dúvida. E tem coisas maravilhosas que foram feitas. Essa aqui o Arnaldo contou, ele botou responsabilidade sua, que ele falou... É uma capa sobre o Luxemburgo, um perfil do Luxemburgo, que era o treinador da seleção brasileira na época, em 99. E desde aquela época já tinha essa coisa do Luxemburgo, que ele era diferente, de terno. E era, na minha opinião, o melhor treinador que eu vi. No auge, ele era genial de fato. Para mim, ele era gênio, não idiota. Mas a capa, gênio ou idiota? Aí eu falei com o Arnaldo, poxa, esse título é brilhante. Ele, não, isso aí é coisa do Serginho, que ele foi muito forte nessa daí. Nem sei se foi minha, se o Paulo Nogueira também teve, né? Mas o fato é o seguinte, eu acho que essa é uma boa discussão, né? Que que no fundo, o que a gente estava com essa matéria querendo mostrar era
endeusamento dos treinadores nessa época, né? Então, assim, tudo que acontecia de certo era o técnico, tudo que acontecia de errado também era o técnico. E o futebol é tão multifatorial que não permite essa simplificação, né? Então, essa era uma brincadeira com esse conceito que eu acho que não fazia sentido. Sim. E como que era a relação com os personagens? Ou seja, o próprio Luxemburgo, que é um cara super vaidoso e tal. Você lembra, assim, como ele pegou mal com essa capa? Ele gostou? Ele entendia não, essa capa não pegou nada. Mas teve uma outra que pegou muito, né? Que essa foi o seguinte, não foi nem uma capa, era uma notinha, acho uma sessão que a gente tinha, o País do Futebol, que era aonde fulano vai, a turma vai atrás, era uma coisa mais ou menos do gênero. E aí era um quadrinho que a gente pegava o treinador e jogadores que eram jogadores meio obscuros, né? Que cada lugar que o técnico ia, ele pegava aquele jogador que a gente, no nosso entendimento, não fazia sentido se mover por aquelas contratações, né? E aí, claro que tinha uma maldade nisso, né? A gente estava insinuando que, cara, isso é coisa de empresário, né? De compensação de empresário, né? Não faz sentido ele ficar levando esses jogadores, etc. E aí tinham alguns técnicos, e o Luxemburgo era um deles, né? E o Luxemburgo levava, não lembro jamais quem era o jogador, era um jogador fraquinho mesmo, né? E aí... Ele levava os genros dele também, né? Tinha o Maldonado, o Fabiano, coisa e tal. Ele ficou possesso, coisa e tal. E aí um dia eu fui tomar um café num hotel com ele, coisa e tal. Pô, você ficou meio puto com isso, coisa e tal. O que vocês estão insinuando, né? Eu fiquei quieto, olhando. Que eu sou viado? Não, cara, não era absolutamente isso, né? Era talvez, eu acho que era muito pior, na verdade, né? Claro, a gente estava insinuando que ele não estava sendo exatamente honesto ali, né? E aí, beleza, tomamos um café e depois encontrei. Ele é um personagem bom pra caramba. Então, ele é um cara que ele vai variando muito, né? Sim. E eu queria saber dessas aqui, ó, que essas eleições também davam muito o que falar. O jogador mais odiado, Marcelinho, essa capa é maravilhosa, com o chifrinho, o dentinho aqui e tal. Vou até abrir para ver aqui quem, que eu não me lembro de cabeça. Eu tinha essa revista, mas eu não me lembro quem eram os concorrentes. Mas, ó... não era só o jogador mais odiado, mas tinha o time mais odiado. Então, o jogador mais odiado. Na opinião dos leitores, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes e Edmundo, não pode? Aí, o voto dos jogadores. O jogador mais odiado, Edmundo. Segundo, Marcelinho Carioca. Terceiro, Argel e Wagner empatados. Aí tinha o dirigente mais odiado, Eurico Miranda, claro. Aqui... Enfim, isso aqui é uma delícia, né? Pra gente ler. Agora, pro personagem, também não sei como que o Marcelinho reagiu. Mas ele deve ter ganhado bola de prata esse ano aí. Também não devia odiar placar, não, né? E assim, na boa, né? Até quando você sabe de mais histórias deles, hoje, a gente acaba sabendo muito mais. Até porque trabalha com os ex-jogadores, que hoje são comentaristas. Então, a gente vai vendo um monte de histórias da época que a gente não tinha conhecimento. Eles trabalhavam com isso. O Marcelinho sabia que era muito odiado, né? O Rincon queria matar ele. Assim, tem histórias maravilhosas do tipo... alguém dá uma entradinha mais forte, acho que no Ricardinho, se não me engano, no jogo do Corinthians, né? E o Galeano. O Galeano dá uma pegada no Ricardinho, chega o Rincon assim, não faz isso com ele, faz naquele outro. E era o Marcelinho, né? Eles nunca se desembicaram, né? Se odiavam ali, né? Principalmente o Rincon, mais do que todos, né? Muito então, bom. assim, dava uma certa confusão. Uma vez a gente fez uma eleição, coisa e tal, deu o Ricardinho, que é uma ótima pessoa, mas na época os jogadores achavam ele estranho, não sei o que, coisa e tal. Essa capa surpreendeu mais, né? A do Ricardinho. Mas aquilo é uma pesquisa, quer dizer, não éramos nós que estávamos dizendo. Né? Exatamente. Até parecido com o que eu falei do Vini Júnior. Muita gente confundiu achando que era a nossa opinião de que ele não merecia a bola de ouro. E não tinha opinião nenhuma ali.